Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos à segunda parte da entrevista com o David Francisco. Ele enganou-me porque ele está na exata posição em que estava no início da primeira parte e eu pensei que era o vídeo da primeira que estava a passar, sinceramente. Mas não, estamos já na segunda, estavas exatamente na mesma posição, sem tirar nem pôr. Na segunda parte, na primeira, ficámos na tua carreira, toda em Portugal, vimos a tua carreira, não direi completamente ao detalhe, mas acho que passámos, basicamente por muitas das coisas importantes da tua carreira, direi eu. Tu outras acrescentaste também, David, portanto, acho que teve aqui um bom mix. E agora vamos passar a uma parte mais detalhada, que é a tua ida para a Inglaterra e toda a tua carreira em Inglaterra, e que te faz o lutador que tu já és hoje, e que, diga-se, não foi falado ainda, diria eu, em nenhum canal português. Já deste mais do que uma entrevista ao Basílio, e, portanto, recordo-me de falares muito sobre o wrestling nacional. Agora, sobre esta parte em Inglaterra, vai ser quase uma novidade para toda a gente. Portanto, vamos embora. Então... Vamos a isso. Olá a todos. Obrigado por terem ouvido 90 minutos na semana passada e pensado, eu consigo aguentar mais 90. Vamos a isto. Agradeço. E conseguem, de certeza. Não duvido. Quero agradecer as mensagens de apoio, todos os beijinhos e abraços que me foram mandados, os nudes todos que me mandaram, tanto senhoras como senhores. Não façam isso, ok? Deixem estar. Não quero ver, mas agradeço. Beijinhos a todos. Diz-me o seguinte, tu vais para a Inglaterra e quando aterras, onde é que começas a treinar? Tu mal chegas, tu já levavas contactos, já sabias onde é que querias ir? Ou foi à maluca, como se costuma dizer? Eu não tinha contactos, sabia onde eu queria ir. Eu sabia que queria treinar na escola da Progress, na altura o Projo, que entretanto se transforma no Knuckle Locks. Isto é 2015. Eu preciso de saber 2015. Em que dia... Eu preciso muito de saber em que dia que eu aterrei. Ok. Eu por acaso tenho 2015. Isto é 2015. 30 de junho de 2015. Olha aqui tudo. Okay. Adeus, motherfuckers. Ok. Eu aterro até uma terça-feira. Ok. E no dia a seguir, na quarta-feira, às 4h30 da tarde, eu estou no Projo. Cheguei 2 horas mais cedo, porque era às 6h30, não às 16h30. Troquei-me um bocado. Fui 2 horas para o parque e depois vim treinar. Foi no Projo que eu queria começar a treinar. E foi no Projo que treinei. Mandei mensagem, mandei e-mail antes a dizer: olha, eu tenho anos de treino em Portugal, mas não quero simplesmente vir para uma das vossas aulas avançadas só porque sim, não quero estar a desrespeitar o vosso sistema. E o John Briley mandou-me e-mail a dizer: aparece, vem à aula de avançado, e se nós sentirmos que não estás pronto para essa aula, então depois fomos noutro nível. Mas acabaram por dizer que eu tinha sido o melhor estrangeiro que alguma vez tinha lá passado. Obrigado, Brito. Disseram isto. Disseram: olha, foi o melhor estrangeiro que alguma vez cá passaste. E eu imediatamente mandei mensagem ao Brito a dizer: olha, disseram-me que eu era o melhor estrangeiro que alguma vez cá passou. Obrigado. O Brito, nos últimos treinos da WP, antes de eu me ter mudado, o Brito tirou tempo para ir durante um mês, se calhar até 6 semanas. Ele pôs-me à parte e eu treinei imenso com ele. Enquanto estava a ver a aula acontecer, ele pôs-me à parte e disponibilizou-se a estar comigo, a acertar alguns detalhes e cenas que queria acertar a trabalhar comigo. E eu sempre tive imensamente grato a todo o treino que o Brito me deu, e especialmente a ter essa disponibilidade de estar comigo ele não tinha de fazer isto, não é? E investir desta forma neste risco que eu estava a tomar foi super importante. Isto aconteceu naquelas 2 semanas, se já ouviram a entrevista da semana passada. Aliás, pois, isto é parvo, eu não estou a falar isto como deve ser, porque isto acontece em abril, eu estou a ver isto de junho. Em abril, as 2 semanas são em abril, eu mudo-me em junho, mas este treino que eu estou a falar foi em abril. Ok. Faz sentido o que eu estou a dizer? Não faz sentido, porque ao contrário, desculpa, mas porque estás a dizer que primeiro tiveste o treino e só depois é que te mudaste. Não é? Sim, porque eu tive 2 semanas em abril aqui em Londres, que foi até nessa semana em que eu fui à Triple W. Triple W foi a 18 de abril. Eu apanhei o avião, foi terça-feira mesmo. Eu apanhei o avião às 10 da manhã no aeroporto de Lisboa. Aterrei, cheguei nessa terça-feira à tarde, e depois, no dia a seguir, na quarta-feira, dia 15, foi quando eu fui ter esse primeiro treino. Sabia que queria treinar lá,
E porque eu tinha visto a Progress, eu quando comecei, decidi que ia me mudar para cá, comecei a fazer um bocado de investigação, tive a ver qual é que eram as companhias que me apareciam mais, e o Chapter 13, o capítulo 13 da Progress, está no YouTube. Eles tiveram um problema com as câmaras deles, portanto disponibilizaram o show todo com uma câmara no YouTube, está no canal do YouTube deles. Pá, eu vi esse show, é aí que eu descubro Prince Devitt, é aí que eu descubro Jimmy Havoc, é aí que eu descubro... Era o campeão Jimmy Era o Havoc. campeão Jimmy qual é que era o card desse show? Vou buscar aqui. Mas era o campeão, epá, eu imediatamente, porque tenho uma afinidade com heels, gosto de estudar de heels e heat, era um heel na altura, estava super interessado e achava que era uma cena que eles eram, ainda são os grandes nomes do wrestling britânico, não é? Especialmente em 2014. Olha, nem sabia. O Jimmy Havoc na altura, brutalíssimo, naquele reinado dele como o campeão da Progress, brutal. O main event desse show era um combate de escadotes, o Jimmy contra o Mark Andrews. Tiveste Prince Devitt a fazer o famoso fato de Joker, o pintado de Joker, contra o Zack Sabre Jr. Tommy End, El Ligero, um combate a 4, os London Riots, Project Ego, o Mark Haskins e o Shaw Samuels, olha o Shaw Samuels, e os Swords of Essex, que era o Paul Robinson e o Will Ospreay. Michael Gilbert, não faço ideia, contra o Eddie Dennis, que estava a fazer Lucha Eddie. Era o Lucha Eddie? Lucha Eddie. Natural Progression Series, Robbie X contra Pete Dunne. E o combate a abrir o show. É uma mania. Isto eram os shows da Progress em 2014. Entendes? E é o combate... Isto está no YouTube, vocês podem ver isto no YouTube. O combate que abriu o show é o Rampage Round contra o Darrell Allen, que é o treinador da Progress, do Projo, que me recebeu e me deu essa primeira aula, que foi uma aula de equipes, certo? Eu chego, estou tipo, ok, sou um gajo aqui a treinar, estou só aqui na minha, eu sou super acatado no início, eu não sou uma pessoa que seja... Eu aqui a fazer esta entrevista não me calo, certo? Mas num espaço em que eu não estou acostumado ainda, tenho um bocado... sou super tímido nessa altura. Portanto, eu estava só ali, sentado. Exato. E venho aqui treinar, portanto, estou só aqui calado para ouvir. Foi uma série... Fizemos o treino todo em equipas e puseram... E foi a mesma equipa, certo? E a minha equipa era eu e o Damon Moser, que também teve algumas cenas na Progress, a fazer equipa contra o Danny Garnell e o Jimmy Havoc. Que eu estou muito bem a divertir, de repente aparece o Jimmy foi só fazer o treino, dado pelo Daz, e deu opiniões dele, e o que seja, mas estava só a fazer parte do treino, a treinar, e olha, tá bom, pode ser a primeira vez que eu ponho os pés num ringue em Londres, é para estar a trabalhar com o Jimmy. Levei a Acid Rainmaker. Há uma história muito fixe, por acaso. Nós estamos a treinar as partes específicas de um combate de equipas, certo? E eu e o Moser eram os babyfaces, e a ideia era o Moser estar a levar um bocado de pancada pelos dois heels e conseguir fazer o tag comigo e eu ter um comeback, certo? Nós tínhamos ali um spot combinado em que íamos quase para o tag, mas eu ia ser knocked out da Apron, certo? Pelo Danny Garnell. Mas nós lixámos ali o timing um bocadinho. E eu estou tipo, anda lá, cara virada. O gajo não me vinha bater. E eu, onde é que ele está? E no momento em que eu me viro para ver onde é que ele está é quando ele vem. E ele, pum, bate mesmo no nariz. Okay? Eu tenho muita facilidade em sangrar do nariz nos primeiros 3-4 meses do ano. Porque a minha sinusite, eu tenho sinusite. E a minha sinusite fica muito... flares up, certo? E eu assoo-me imenso. Eu, quanto mais me assoo, maior a probabilidade de eu tenho de sangrar. Era o que estava a acontecer na altura, certo? Eu estou na calça de apron, estou assim no chão, tipo, está o ringue, isto é o ringue, o público está todo de um lado, o público, o pessoal está todo de um lado, está o ringue, e eu fui knockout para este lado, ok? Eu olho assim para o colchão de queda, começo a ver sangue a cair, eu, estou fodido. Apareço assim no meio, para sangrar todo, sou-me assim, bom, anda para o tag, tudo com ganda fire, por acaso foi uma cena porreira. E lá levei a Acid Rainmaker no fim. O Danny Garnell passou meses a pedir-me desculpa, e tipo, a culpa foi minha, foi eu que virei a cara demasiado cedo. E acidentes acontecem, é tranquilo, e não foi mesmo nada de especial. Eu é que tenho muito facilidade em sangrar. Mas causei logo impressão, boa ou má, causei logo impressão.
Mas foi nesse dia que disseram que eu tinha sido o melhor estrangeiro a passar pela escola até então, o que é muito fixe. Perguntaram-me, houve algum show da Progress nesta altura? Porque me perguntaram quando é que eu me ia embora, quando é que eu ia lá ficar e quando é que eu me ia embora. Dizes que ia ficar aquelas 2 semanas e que depois me ia embora. E tipo, não me disseram, mas eu consegui perceber que eles estavam a perguntar, a ver, que se calhar, acho que de certeza que ia haver algum Endeavor ou o que seja. Isto é 2015, certo? E acho que eles estavam a pensar a usar-me num show. Tanto que quando eu disse que me ia embora cedo, ficaram desapontados por isso. O que me deixou muito feliz. Exatamente, 19 de abril de 2015, Endeavor 10. O Endeavor era os shows da academia na altura. 19 de abril, e eu vim-me embora. Aliás, eu de certeza que não fui convidado a fazer parte desse show, porque eu estava aí para a Triple W e voei de novo a 19 de abril, nesse domingo. Por isso é que eu não fui fazer parte desse show. Nem podias sequer. Pois, já estava bocado. O próximo show era em maio, portanto não era. Era o Super Strong Style, de certeza que não era para isso que eles estavam a pensar. Mas fiquei logo. Senti 2 coisas. Primeiro, senti que não ia ser. Não tinha de começar tudo do zero, certo? Mas depois senti uma coisa que eu ainda hoje me lembro, certo? Eu lembro que quando voltei desse treino. Foi esse treino? Acho que foi esse treino. Se não foi esse treino, foi o treino a seguir, o segundo treino. E foi a primeira vez que eu fui andar de autocarro em Londres, que eu nunca tinha andado de autocarro em Londres. Sentei-me no piso de cima, na janela da frente. Quem se por acaso já conseguiram vir a Londres ou saem de autocarros, acho que conseguem perceber o que é que eu estou a falar. Muito piso de cima, janela da frente, fui para casa de autocarro, demorei mais tempo, mas tinha tempo e queria ter essa experiência. Eu lembro-me de estar lá sentado. Na altura o Snapchat era uma cena, eu lembro-me de ter feito alguns snaps sobre isto, no autocarro. E pensar, eu fui... ou senti-me, não é? Dos piores alunos, ou senti que tinha muita coisa para aprender e tive imenso feedback nesta aula. E isso é uma cena super fixe, porque significa que eu ainda tenho muita coisa a aprender e isto é o sítio certo onde eu estou. Eu passei de ser um peixe enorme num lago pequeno, certo? Que eu estava a dar aulas no WP, ou a ajudar pelo menos a dar aulas no WP, certo? Eu era um treinador adjunto para ser um Pissas Pain de Portugal, para ter treinos aqui. Isso é super positivo, super positivo. Eu sempre me deixou contente a ideia de estar num sítio em que eu possa aprender e desenvolver-me, e sempre significou. Eu, à medida que o meu treino acontecia cá, eu sempre pensei que, tipo, entre as oportunidades que eu tive para fazer parte de shows e fazer ring crew e o que seja, os seminários que eu já tive seminários com o Chris Hero, com o Tommaso Ciampa, com o William Regal uma vez. O William Regal uma vez veio falar durante 3 horas ao Projo. Há tanta gente, o Osprey, sério. Eu se quiser, eu mando se quiser perguntar alguma cena ao melhor lutador do mundo, eu só tenho de mandar mensagem no Facebook, mano. Eu sempre senti que, mesmo que eu não vá ter sucesso ou ser alguma coisa no wrestling, e sinto que essa parte já passou, que já passei um bocado isso, que só o facto de eu estar envolvido no wrestling desta forma, estar a aprender e ter a oportunidade de treinar e desenvolver o meu wrestling desta forma, já vale muito a pena qualquer sacrifício que eu esteja a ter e esta mudança enorme de vida que eu tive. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E esses primeiros tempos ajudaram-te logo a perceber isso, não é? Quando chegas, levas logo um elogio desses, mas depois percebes que realmente, tens ali um mundo à tua volta, onde vais absorver. Outra coisa que é, eu mudo-me na altura, o Passos Coelho era primeiro-ministro, houve era a altura da recession, da crise em Portugal, e houve imensa gente que se mudou para Londres na altura também. E eu sinto, até mesmo com a Joana, que se tiver a oportunidade de ver o vídeo que falei na semana passada de despedida do WP, eu falo da Joana. Que nós já não estamos juntos, já não somos uma relação, mas ela está super feliz, está casada, tem um filho, é maior. Beijinho, Joana. E se eu via a perspectiva dela da mudança de Londres, eu via a perspectiva de amigos e de outras pessoas que íamos conhecendo de se mudarem para Londres, em que todas as pessoas ou desistiam demasiado cedo ou demoravam imenso tempo. Eu lembro-me de ter uma conversa uma vez com alguém que teve 18 meses a trabalhar em restaurantes e em pubs, até finalmente conseguir
um trabalho num sítio que é parecido àquilo que ele queria fazer na vida. E eu, no dia a seguir a ter aterrado a Londres, estava imediatamente envolvido na indústria que queria ter. E eu sinto que o facto de eu ter esse acesso ao wrestling desde o início facilitou imenso, até mesmo a minha saúde mental, a minha capacidade porque Londres come-te vivo se tu não tiveres, se viver aqui não estiver justificado, Londres consegue comer-te vivo, certo? E sinto que o facto de eu ter sempre essa constante do wrestling me ajudou imenso a justificar desde o início toda esta vida estranha que eu estava a começar a ter. Ok. E já reparaste, se tu comparando com outras profissões, tu quando chegaste a Londres era quase a mesma coisa que se fosses estudar ciência política e logo no primeiro dia de trabalho, tipo, tivesses com, pá, eu não sei quem era o presidente da altura, mas percebes a comparação, tu levas logo com o Jimmy Havoc, levas logo os grandes nomes, realmente é de deslumbrar imediatamente e dizeres, man, é aqui que eu quero ficar com toda a certeza, não é? Olha, exato. Acho que foi muito bem explicada este teu mindset. O teu primeiro combate que eu me recorde, corrijo-me se estiver errado, high profile, foi contra o Wild Boar, Mike Hitchman, a 13 de março de 2016. Eu, pelo menos, não me recordo de outro assim de maior high profile. Recordas? Eu tive uns quantos. Quando eu falei há pouco acerca do Endeavor, certo? Havia os Progress Chapter Shows, que eram os maiores shows deles. Eles abriram a academia e depois fizeram os Endeavor para ser os shows da academia. Entretanto, os Endeavors ficaram um bocado mais a brand secundária da Progress e criaram uma terceira brand, digamos assim, em que eram os shows da academia, que chamavam-se Potential. Os dois primeiros combates que eu tive em Inglaterra foi para a Progress. O primeiro combate sempre que eu tive cá fui eu e o Roy Johnson a estrear a gimmick do Ace Man contra os Geezers a fazerem equipa pela primeira vez. Esse combate acho que não está, nem sequer está disponível para público. Foi mesmo só um show da academia para o pessoal ter experiência em relação a isso. Esse combate com o Hitchman que estás a falar, eu acho que sim, definitivamente o Hitchman era o maior nome que eu tinha lutado até então. Não foi a minha estreia no Endeavor, eu tive um combate com o Damon Moser no Endeavor. O Endeavor 13 abre comigo e o Moser, ter um combate de 5 minutos. Muito fixe. No qual eu sangrei no nariz. Porque sabia que ia acontecer, estava à espera que eu pudesse vender a joelhada dessa forma. E depois sim, deram-me o Mike Hitchman. E até eu ganhei esse combate contra o Hitchman porque o Paul Robinson deu uma cadeirada na cabeça para desenvolver a feud deles. Eles estavam a montar uma feud para iam ter um combate de chain a seguir. Foi fixe. Eu sinto que isto acontece numa altura em que a Progress começa a perder um bocado o interesse na escola. Eu percebo que talvez eles sentam que o investimento que eles tiveram na escola não criou a quantidade de estrelas que eles estavam à espera. Há toda uma geração que de pessoas que eles criaram que não são o topo da Progress e isso é ao mesmo tempo se calhar a escola em si a não ter a sorte de aparecerem pessoas que possam ter esse potencial, se bem que eu sinto que a minha geração em termos de potencial tem mais potencial do que a geração que estava lá. Falo dos Moser, do Roy Johnson, do Jack Sexsmith, certo? Eles todos tiveram a oportunidade, foram a brilhar, mas se calhar se isso estivesse instalado e tivesses a minha pessoa, o Mills, o OJMO, os NIC, o Jordan Breaks, para falar de alguns desses nomes, se tivessem exatamente as mesmas oportunidades, eu sinto que eles iriam ter uma posição no card muito mais relevante do que tinham na altura, mas também ao mesmo tempo nós temos 5 anos de boom do wrestling em cá e acesso aos melhores lutadores do mundo. A aprendizagem que nós estamos a ter é muito mais avançada do que se calhar eles estavam a ter na altura. Claro. Apesar do treinador ser o mesmo e das condições serem as mesmas, se calhar isto é importante. Mas é a lei da evolução, não é? É quase a lei da evolução. É super volátil, mas eu sinto que a Progress ficou um bocado. Isto não sei disto, sou eu a presumir. Sentiram que esse investimento e a preocupação de gerir a escola não estava a ter o retorno que se calhar eles estavam à espera. Que no fundo era terem um roster feito pela escola deles em vez de terem de ir buscar pessoas
a todo o país. Ao mesmo tempo, a Progress também cresceu de uma forma em que deixou de ser uma cena local de Londres e passou a ser uma companhia nacional e neste momento mundial. Portanto, se calhar o nível sobe também e tu não consegues sair de uma escola e imediatamente estás focado num show da Progress. Acho que essas duas coisas aconteceram em paralelo. E eu sinto que eu perdi esse comboio, entendes? Porque eu estou aqui a olhar para os combates que tive depois desse combate com o Mike. E tipo, no fundo é New Force Wrestling, é NFW. Já não havia. Eu adorava ter essas oportunidades que outras pessoas tiveram antes de mim, que estavam ao mesmo nível que eu estava, ou se calhar até um nível mais baixo, de poderem estar no ringue. Pá, o Sebastian teve no ringue contra o Zack Sabre Jr. num dos primeiros combates da carreira dele. É completamente diferente, não é? Um pouco, se calhar, aquilo que o Daz está a fazer comigo agora com a Battle Pro. É uma questão de timing. Não estive na altura certa. O timing não foi o certo e não consegui apanhar esse comboio. Às vezes é mesmo isso, né? Às vezes é uma questão de timing. Se calhar, se fosse um bocado antes, eventualmente, que há aqui muitas variáveis que... Mas ok. Não é? Há aqui um monte de variáveis, mas a tua explicação, acho que as pessoas percebem bem onde é que quer chegar. Olha, tu tinhas chegado então à Inglaterra campeão da APW, não era? Uhum. Ainda eras o campeão da APW e tu defendes o título da APW na New Force Wrestling, não é? Eles não tinham título, que eu recordo-me de ver cartazes com o título da APW, não era? Não sei se diziam que era o título da APW, isso não me recordo. Mas ele era defendido como título da APW mesmo, da APW portuguesa, era? Muito bem. E eles não tinham título e, portanto, o título da APW passou ali a ser um bocadinho o título oficial da New Force, é isso? Exato. O Richie Delight é o promotor da New Force Wrestling. Sim. Eu vi o Richie Delight e o parceiro dele no show da CTW. O tal show a que eu fui à CTW. Eu e o Ramon Vega estávamos lá. Epá, e nós vimos a fazer um ou dois tag team moves e pensamos, calhar, devíamos fazer aquele move foi fixe, calhar devíamos fazer. E eu mandei mensagem ao Ricky Delight a dizer, olha, nós vimos-te aqui neste show, nós somos uma equipe portuguesa, estás ok nós usarmos estes moves. Bom, hoje em dia não precisava de perguntar, eu já sei que não é necessário perguntar, mas não é, não sabíamos na altura como é que funcionava. E a verdade é que eu ter mandado essa mensagem criou um bocado uma relação. Eu, quando mudei para lá e ele viu que eu me tinha mudado para cá, para Londres, ele mandou mensagem: estás em Londres? Eu estou, sim, senhor. Está bem, ok, bom saber. E depois, quando ele começou a fazer a New Force Wrestling, chamou-me para fazer parte do primeiro show. Estava numa Fatal 4-Way em que era eu, o Liam Stevens, o Bagheera e o Connor Mills. E foi assim que a minha cena com o New Force Wrestling começa. Eu tinha o título, estava lá o título. Sim, senhor. Sim, senhor. E com o Connor Mills, a tua rivalidade com ele também começa aqui, não é? Desculpa ter interrompido. Não, tranquilo. Mas é isso. Ele é se calhar a pessoa com quem eu mais lutei cá neste país. Pelo menos em termos importantes e relevantes. De alguma forma. E a minha gimmick era eu levei o título da APW para os shows da Progress. O título está lá no combate com o Mike Hitchman. Se a Progress realmente for se a biblioteca da Progress realmente for para a WWE Network, toda a gente pode ir ao Chapter 15. Brutal. Ver o David Francisco levar o título para o ringue da Progress na WWE Network. Brutal. É fixe, não é? E ele não tinha título na altura, começámos a fazer uma história acerca do título que até culminou num combate de escadote pelo título entre mim e o Mills, que foi fixe. E depois perdeu tudo. Eu lembro-me de. Sim. Não sei se vamos falar disso mais tarde, mas está. Deixa-me ver que eu digo já. Dá-me só aqui um segundo. Porque depois tenho aqui a tua equipa com o Mauro, tanto na New Force como na British Empire Wrestling. Mas deixa-me lá ver. Tenho a Freedom Road. Enquanto vês isso, a British Empire Wrestling. Tenho o Leather Match, David. Tenho o Leather Match pelo título da APW na New Force, com o Connor também, a 11 de março. E perdi o título depois disso. Diz. Eu perdi o título pouco depois disso. Então não tem.
a cena na BW foi... Desculpa, meu, estou a dormir. Tu estás a falar do titular PW cá em Portugal. Sim, exato. Exatamente. Ai, claro. Cá, não Tu achas que não tenho? Claro que tenho. Estou a dormir. Agora estava à procura de um combate inglês. Não, achas que não tenho? Claro que tenho. Não, está aí. A minha equipa, a cena comigo e com o Mauro foi fixe. A equipa, ou pelo menos a partida, estávamos até fazia sentido, não é? No New Force, os dois portugueses estão a trabalhar juntos. Há um combate espetacular que é capaz de ter sido ainda hoje, se calhar, o melhor combate da história da New Force. Se calhar até o meu combate com o Bagheera. Em que sou eu e o Mauro contra o último. Esse combate foi, pá, olha, estou super feliz com esse combate. O Loser Leaves Town com o Bagheera. Super feliz. Tendo em conta as circunstâncias e o que seja, pá, o público papou tudo. Há um combate, eu e o Mauro contra o Conor Mills e o Theodore Powers. Foi honestamente, pá, brutal. Principalmente para o nosso nível na altura. Espetacular. Muito, muito, muito bom. E New Force, eu estou super agradecido à New Force. Eu sinto que eu já não estou com a New Force porque tive uma conversa com o Riching, basicamente, e eu sinto que já cresci, não é? E já sou. I outgrown New Force Wrestling, sei que isto faz, não sei como traduzir para português. Tanto em termos da minha posição no wrestling cá, como em termos até mesmo financeiros, não é? Dos meus fees e o que seja. A New Force tinha sido a última companhia para a qual eu aumentei os meus fees por uma questão de lealdade. Eles deram o Richie deu uma primeira oportunidade, deu uma forma de eu conseguir ter alguns combates regularmente e ser de alguma forma ter material para poder mostrar às pessoas e desenvolverem a minha personagem, o que seja. Eu sempre tive muito agradecido ainda hoje, pá, temos uma boa relação, pá, não há pontes queimadas. É tranquilo. Simplesmente chegou a altura de eu sair, entendes? Da New Force e foi super, super pacífico. Super pacífico. Mas tenho muitos excelentes momentos na New Force e era a altura de agora dar espaço a outras pessoas que têm de ter as oportunidades para crescer como eu tive. Claro, sem dúvida, sim. Pá, e acabou por ser um ciclo engraçado, pelo menos o teu na New Force, porque acabaste de ter ali vários tipos de combate, com bons adversários. Tu tiveste bons adversários na New Force, não sempre, mas tiveste bons combates na New Force. Portanto, pá, é um ciclo, não é? Acaba por ser um ciclo que terminou. Todos passaram por lá, não é? O Mills pode ser a mesma coisa, ele que também já outgrown a New Force, o Mauro de alguma forma também. Houve um dia no combate de escadote, eu como era campeão entrei em segundo lugar. O Mills entra primeiro, depois a minha música toca, eu faço a minha entrada com a capa com as costas viradas para o público e depois quando eu me viro é o Mauro e eu venho por trás e ataco o Mills. Foi assim que nós começámos o combate de escadote. Aí é brutal mesmo, brutal. Muito fixe. Olha, já que estás a falar do Mauro, qual é a tua opinião sobre o Mauro Chaves, lutador, como pessoa, como há bocado me falaste do Ramon? Gosto muito do Mauro. Ele há muitos há muitas cenas, mais uma vez, pessoais na minha vida, nas quais ele fez parte e eu da parte dele também. E partilhámos muito de momentos importantes na nossa vida cá. Pá, é difícil, é complicado, não é fácil tu saís e eu saber que ele tem o meu apoio e que teve especialmente no início e que eu também de alguma forma tive o apoio dele, sempre foi bom. Nunca nos cruzámos muito no wrestling em si, porque ele por uma questão, acabou por calhar, não é? Ele começou a treinar numa escola diferente que a minha, acabámos por cruzar círculos diferentes. Nós não moramos na mesma zona de Londres, é complicado estarmos juntos. E acaba por haver, no wrestling em si, acaba por se calhar, no fundo os nossos caminhos não se cruzam tanto como eu gostava. Mas eu sei o quão difícil é alguém se mudar para cá, não é? E ir atrás do sonho desta forma. Epá, ele fez e ele ainda aqui está. E isso é super importante. E apesar de eu não estar com o Mauro tantas vezes como quereria, porque a vida acontece, é sempre bom quando estou com ele. Tenho muito respeito e uma boa amizade pelo Mauro e espero que ele sinta o mesmo por mim. Ok. Sim, não devido. Ele, pelo menos, nas entrevistas já que fiz duas, pá, disse sempre muito bem de ti, mano. Portanto, e pareceu-me totalmente sincero.
Olha, tu depois, portanto, vais fazendo shows pela New Force, pela UKPW, e em fevereiro de 2017 participas nos Tapings da Freedom Road da Progress, recordas-te? Sim, senhor. E recordas-te disto? O que é que te recordas daqui, do Freedom Road? Eu tive um combate com o Danny Duggan, que eu já conhecia, e sinto que já tinha treinado com ele antes, ou pelo menos tínhamos treinado. Eu já tive 1 ou 2 combates com o Danny Duggan. Eu lembro de ter tido este combate e pensado, nós conseguimos fazer melhor que isto. Sinto que o combate não foi mau, mas não foi bom, não foi bem. E eu custa-me acreditar que o problema é nós não termos química no ringue, porque às vezes acontece, não é? Eu tenho uma excelente relação com o Danny Duggan, nós damos muito bem. Às vezes há pessoas que não têm química no ringue, entendes? Eu recuso-me a acreditar que é isso. Não acho que é isso. Acho que não. Acho que não estávamos sintonizados, mas sinto que se fosse hoje íamos estar mais sintonizados. Estávamos numa também de é Progress, temos que impressionar. Em vez de relaxarmos e termos só um bom combate, entendes? Eu não sei, já passaram quase 3 anos, eu sou um lutador muito melhor, exponencialmente melhor hoje. Literalmente 3 anos quase, né? Fez agora 3 anos, há 10 dias. Sim. Ou há 17 dias. E eu sou um lutador especialmente melhor, ele é um lutador exponencialmente melhor. Mas eu lembro-me especificamente neste combate, a minha performance não foi excelente, o combate em si não foi excelente, e eu sinto que não é porque eu sou muito mau ou ele é muito mau, nós conseguimos fazer melhor que isto, eu fico à espera da oportunidade de poder mostrar que podemos fazer isso. E depois no dia a seguir foi combate de equipas, diz que foi uma scramble. Eu por acaso não tenho. Com o Danny Duggan também. Portanto, no dia 8 de março fiz um combate com ele também, que também está online. Foi uma scramble, que também tinha o Danny Duggan. Eu não me lembro do finisher desta scramble. Ao que parece foi o Ashmore que a ganhou. Lembro-me de estarmos a falar de um salto que o Cupid ia fazer, que acho que ele disse que ia dar e depois ia regular e acabou por não ser, fazer um crossbody. Mas acho que a ideia era até desenvolver esta cena com o Danny. Este é Season 1, acho eu, do Freedom's Road. E eu também acho que é assim. Eu acho que tinha acabado quase de... Pelo menos eu na altura lembro de ouvir falar há muito pouco tempo, estás a ver? Ou era experimental, que eu acho que na Season 1 eu tive a feud foi com o Damon Moser. E isso já foi em junho. 2017 estava ocupado. Sim. Olha, mas depois, a 9 de Abril então, regressas a Portugal, à Batalha dos Campeões. Vamos a isto. Derrotas do Salvador, eu adorei esta storyline. Eu já ouvi críticas. Com o rabinho apertado, mano, adorei. Eu adorei. Olha, digo mais. Esta storyline... Que críticas é que ouviste? Espera aí, Sim, já ouvi. Quer dizer, não ouvi, foram mesmo ditas aqui, portanto não é uma opinião, estás a ver? Mas eu digo já. Sim. Mas deixa-me só dizer disto. Esta storyline acho que foi o que me agarrou ao wrestling nacional. Eu provavelmente, se não tivesse visto esta storyline, não teria criado uma página e o que seja. Ou seja, todos estes teus fãs têm que me agradecer a mim. Que tenha. Sim. Adorei, simplesmente adorei esta storyline. E, portanto, tu derrotas o Salvador, tornas-te o primeiro e até hoje único Double Champion em Portugal. E mais do que isso... Tecnicamente, na altura, Triple Champion, posso dizer isso? Pronto, aí já não... Acho que não havia campeão de CTW na altura ainda. Não havia ainda. Portanto, eu aí não... É contigo, estás a ver? Aí já não digo nada. E dás início, dizia eu, a uma das mais polémicas storylines do wrestling nacional. Isto porquê? Porque... acho que houve muita... Pelo menos é a ideia que ressalta. Até hoje, algumas pessoas concordaram com isto, outras não, achavam que tu ires lá para fora e teres 2 títulos não era correto. Ouvi tudo sobre isto, sinceramente. Qual é a tua opinião? Eu adorei, como fã, adorei esta storyline. Qual é o teu insight sobre isto? Apresentaram uma ideia, o WP, o comitê criativo do WP, o Malheiro, apresentou-me essa ideia.
meses antes de ter acontecido, ao ponto de a APW querer começar shows, que eles recomeçaram shows no verão desse ano, eles queriam começar mais cedo. E eu tive a conversa com eles e dizer, olha, nós temos esta ideia que vai acontecer isto aqui no WP. Se nós começarmos o show mais cedo e eu perder o título mais cedo, isto deixa de ter efeito. E acho que é uma história fixe. E até seria mais fixe eu perder os 2 títulos depois, um atrás do outro. E a verdade é que vai ter alguma... Por muito pequeno que seja, vai ter um bocado... O título em si vai ter um bocado mais relevância quando for a altura disso. A APW, teve uma posição excelente, não levantou problemas nenhuns, sempre foi super... apoiou imenso o facto de defender o título no ladder match no New Force, apoiou imenso e não se pôs no caminho na história com o WP. Imediatamente a reação foi, ok, tranquilo, se queres essa história, vamos fazer isso, e nós fazemos o show. Quando é que é o show deles? Porra, nós fazemos o show logo a seguir. Olha, tenho a forma como a APW geriu isso nessa forma, foram excelentes e tiveram kudos, a sério, muito, não tenho nada de mal a dizer sobre tudo isso, não levantaram problemas nenhuns. As críticas sobre ir lá fora, e eu sei que estás a parafrasear e se calhar eu gostava de até te posso acrescentar. Estou a parafrasear, sim. Não é uma opinião minha, é tudo. Sim. E a única razão por que digo isto é porque gostava é difícil depois saber qual é que é o raciocínio por trás desse pensamento. Mas de acordo com aquilo por aquilo que tu disseste, ir lá para fora com os títulos. A APW não estava a fazer shows nenhuns, o WP não fez nenhum show e não tinha planos para isso, e eu já estava marcado vir para o show a seguir, o show em que ganhei o título. Não houve qualquer... não é como se tivesse acontecido um show em que não houvesse título, certo? Criou... A verdade é que isso criou muito mais interesse no WP, na batalha final. E ninguém estava à espera. E a principal razão pela qual isto aconteceu é porque ninguém estava à espera. Eu não acredito que devas fazer surpresas sempre que podes no wrestling. Eu sinto que o wrestling ser previsível é uma coisa boa, porque é a partir da previsibilidade que tu vendes bilhetes, não é? Mas quando há uma situação em que consegues fazer isso e fazeres o inesperado, faz com que as coisas fiquem mais interessantes e não fiquem e não seja e não tens uma história tão complexa em que fazes o inesperado acaba por não fazer sentido. A única história tens os dois, foi anunciado como campeão contra campeão, grande reação quando isso aconteceu, toda a gente pensou que o Salvador ia ganhar o título da APW. Não é isso que acontece, mas não estraguem nada a história, foi o início da história, não é como se porque não? Fez business, não é? A batalha final foi até então o show mais vendido de sempre da história do WP, com mais bilhetes, e foi apenas batido com as outras batalhas finais, incluindo a última batalha final, que foi o que o WP vendeu mais bilhetes de sempre. Não sei, se calhar toda a gente tem direito às opiniões e eu gosto de ouvir os raciocínios por trás de opiniões que sejam diferentes das minhas. Eu não vejo problema com a forma como isto tenha acontecido, mas gostava de se calhar há mais raciocínio por trás desta justificação. Eu sinto-me super honrado, porque outra coisa que isto também fez foi colocou-me numa posição de destaque ainda maior e solidificou-me imenso como um nome de topo do wrestling nacional. E eu poder dizer que fui campeão das duas empresas, das duas companhias, dos dois grupos, campeão ao mesmo tempo, eu saber o quanto o WP é, no bom sentido, picuinhas em relação a quem tem o título. Não é, a história não é a única coisa. Não é, o título não é trocado simplesmente porque sim, há um espírito de merecimento que se calhar não faz muito sentido no wrestling em geral, mas se calhar até faz um bocadinho de sentido naquilo que o wrestling de Portugal é. Eu sinto-me super honrado e super orgulhoso de poder ter estado nessa posição e poder dizer que tive esses dois títulos. E eu não vejo isto a acontecer outra vez.
Não sei se irá acontecer outra vez na história, se calhar vai, se acontecer isso é porreiro, e quando acontecer quero desafiar essa pessoa pelos 2 títulos, para fazermos dinheiro e vendermos bilhetes, mas acima de tudo sinto-me muito, muito honrado por ter estado nessa posição. Ok. E agora disseste uma frase que eu também já ouvi dezenas de vezes. Isto nunca mais vai acontecer. O que tu agora acabaste de dizer, eu já ouvi isto 1000 vezes e, portanto, kudos, até por isso. E sinto que, se calhar, se não tivesse acontecido, acho que estávamos aqui a falar sobre ter sido uma oportunidade desperdiçada. Ok. Entendes? Ok, entendo. Ok. Foi o melhor para o como negócio. fã, e vocês fazem isto é para os fãs, não é? Eu, como fã, vendeu adorei. bilhetes, criou o João Fontes e hoje falo eu. Ok, seja o que for. Eu adorei, como fã, digo-te. Alta storyline. Olha, 4 de junho, batalha final. Tu então retens o título da APW frente ao Bemer, não é? E perdes depois o do WP frente ao Salvador. O que é que recordas da tarde? De toda esta tarde? Acho que o principal... Epá, adorei, não é? Muito fixe. Tive um combate muito porreiro com o Brito. Cuspilho na cara. Eu sinto que estava numa posição muito fixe para a história que eu tinha de contar e aquilo que eu tinha de ser era super divertido e eu diverti-me imenso a desempenhar esse papel. A maior pena que tenho é em relação aos meus combates com o Salvador, os dois, porque nós no primeiro combate nós sabíamos que íamos ter o segundo combate, portanto estávamos a tentar não ir all out, certo? E aguardar cenas para o segundo combate. E depois acontece o segundo combate e é tipo, epá, isto vai ser um show longuíssimo. O pessoal já vai estar cansado quando chegarem ao vosso combate. Vão fazer Brock Lesnar Goldberg 5 minutinhos imediato. E eu sinto que se nós tivéssemos feito os 15 minutos, o público não só não os merecia, como estavam lá para nós, mais do que estiveram nesse show. Sinto que eu e o Salvador acabámos por não... em termos da qualidade do combate em si, em termos daquilo que nós podíamos oferecer como lutadores, não chegámos ao nível a que podíamos ter chegado. Por limitações de booking, indicações que nos deram pelo booking e depois que a direção foi mudada um bocadinho a meio em termos daquilo que era pedido do combate. No fim de contas, isso não conta. Ninguém se lembra do combate, toda a gente se lembra do momento, toda a gente se lembra da história, toda a gente se lembra do entusiasmo que estava à volta desse show. E eu tenho excelentes memórias, epá, e o facto de eu poder continuar a participar no wrestling em Portugal e a contribuir de alguma forma é super positivo. Se calhar há críticas do investimento que o WP estava a fazer em mim, e não é como se eu estivesse a tratar da WP como qualquer outra promotora em termos dos meus requisitos. Os dois tínhamos um acordo que funcionava de forma excelente, pelo menos para mim e para o WP também, porque, e isto é o mais importante, foram momentos que foram super entusiasmantes para o wrestling em Portugal. Tu estavas lá e começaste, e como dizes, ficaste fã do wrestling em Portugal por causa destes momentos e desta storyline. Batemos recordes de audiência que não foi apenas por famílias e amigos. Havia fãs de wrestling e pessoas que foram ver e que estavam a voltar e a regressar por causa disso. Eu não sei se haveria outra pessoa naquela altura, naquela posição, que pudesse desempenhar o papel que eu desempenhei e mesmo ao longo daquilo que é o WP Batalha, igualmente pudesse desempenhar o papel que eu desempenhei e ter a contribuição que eu tive para aquilo que é o WP, aquilo que foi o WP Batalha durante aquele tempo todo. Se calhar a Kelly, mas mesmo a Kelly não poderia contribuir da mesma forma em termos daquilo que poderia fazer criativamente, certo? Sim, certo, sem dúvida. Olha, uma semana depois, no APW Caminho para a Vitória, perdes então o título da APW, tu eras campeão para aí, não sei, não me recordo, mas durante imenso tempo campeão da APW, para o Vitor Amar. O que é que te recordas deste? Onde é que está já me tinhas falado na primeira... CageMatch.net. Diz? Vou ver quanto tempo é que eu fui campeão no segundo round. Eu por acaso não me recordo, mas há de ter sido... acho que a minha página do CageMatch.net tem. Pois deve ter, tens toda a razão, deve. Eu como disse, a primeira cena é o facto de eu ter ficado muito feliz por poder ter estado lá para o Vitor. Ok, sim. Certo?
mais do que uma vez o Vítor esteve lá para mim, quando era a altura de eu ficar por cima de vencer e eu poder retribuir dessa forma e poder retribuir para a APW também. Era super, super, super importante para mim que eu fosse à APW, quem quer que tivesse de ser, e foi o Vítor que foi escolhido, eu ia lá, tinha um combate do caraças e perdia limpo, entendes? Perdia o título e à altura de passar a responsabilidade e a tocha e a chama para outra pessoa. Já tinha feito aquilo que eu podia fazer. E depois outra coisa que é... a partir do momento, eu tive a sorte, este segundo reinado foram 1036 dias. São 3 anos. São 3 anos. Agosto de 2014 até junho de 2017. Pois era bem. Sim. A única razão pela qual este reinado foi tão longo foi porque a APW parou de fazer shows. Sim, também. Claro. Sem dúvida. E a partir do momento, e no momento em que a APW decide recomeçar com os shows, então faz muito sentido que o título não fique em Inglaterra, certo? Como te disse, eles foram super gracious e passo o trocadilho permitiram que eu pudesse fazer os planos que queria ter e que eu também queria fazer. Eu pessoalmente queria que aquela storyline acontecesse. E a partir do momento em que aquilo acontece, eu já não tenho de ter o título e à altura de a APW em Portimão, quero começar os títulos, o título tem que estar com eles e é a coisa certa a fazer e a melhor forma como eu posso contribuir é super irrelevante, não é? Eu não sou ninguém, mas a melhor forma como eu posso contribuir é indo lá, perdendo de forma limpa, sendo derrotado. Muito bem, sim. Fico feliz que conheci o Vítor, foi um momento espetacular. Eu sei que é muito importante para ele também. Ele agora é campeão outra vez também. E fico feliz por ter estado lá e ter contribuído da forma como podia para esse momento importante para o Vítor e para a PW. Ok. Ótimo. Olha, 2 de outubro, um dos teus combates mais falados aqui em Portugal, na altura, eu recordo-me perfeitamente, quando tu fazes equipa com o Mauro no Revelations of Divine Love da Progress. Recordas-te? Claro que te recordas, não é? Não fiz equipa, era uma four-way. Era uma four-way, desculpa. Tens toda a razão. Eu na altura fiquei com a ideia que era tag team e isto nunca me saiu da cabeça, mano. Era uma four-way, um combate importante na altura, naturalmente, para ti, porque era um show da Progress, portanto que não era o habitual, não é, na altura, apesar de não ser um chapter, mas era já quase o tire de baixo, não é? Acho que era equiparado àquilo que os Endeavors eram. Eles começaram a fazer alguns shows no Dome regularmente era importante, eu ganhei, eu sinto que contribuí positivamente para o show. Acabei por não ter, a verdade é que acabei por não ter oportunidades de booking a partir daí. E muito disso também é o meu look. Tenho perfeita noção disso e acho que muita gente terá noção disso também. Não vou estar aqui a justificar ou arranjar desculpas ou o que seja, simplesmente vou dizer as coisas como elas são. Acredito que tivesse mais oportunidades se o meu look estivesse melhor na altura, mas tenho o meu look bom e muito melhor hoje em dia. O que me importa para mim é ter aprendido com isso e estar aqui hoje em dia. Foi um bom combate, foi divertido, mas continuei a não ter o foguete atado ao rabo pela Progress, mas não deixa de poder dizer que é uma excelente oportunidade para mostrar o que vale e poder participar. Ter partilhado isso com o Mar também foi super fixe, e é uma boa memória. Ok. Mas achas, é curioso, eu por acaso nunca tinha pensado neste combate sobre esse aspecto, achas que acabaste por não tirar dele, se calhar o querias, estás a dizer, um bocadinho por causa do look, na tua opinião, mas se calhar vias o combate como uma oportunidade que não foi aproveitada, não pela tua qualidade técnica, ou o que seja, ou de lutador, ou o que seja, mas pelo teu look na altura, é isso? É um bocado essa... Se a oportunidade é a preparação em contraste com a oportunidade, certo? Eu não estava preparado, ou não estava tão preparado como deveria estar, e a oportunidade também não estava lá, não é? Nós estamos a falar em 2017, em que a Progress não está a buscar
não está com imenso interesse em ter estrelas de Londres. Há muita gente nova a entrar no roster da Progress, mas não é ninguém de Londres, curiosamente. E sente-se que há um descurar da cena londrina por parte dos bookers da Progress. Tem todo o direito a isso, não é? Eu acho que... Por alguma razão específica, desculpa ter interrompido. Não sei, nunca tive essa conversa com eles e não sei se e portanto não posso falar se há uma razão para isso, nem sequer sei se é uma decisão de não dar atenção à cena londrina, mas no fim de contas eu sinto que não houve oportunidades durante esse tempo para o pessoal na minha zona porque nós não estávamos prontos para isso e havia outras pessoas que estavam prontas para isso. É muito difícil para mim eu pôr-me numa posição em que culpo a entidade que me tem de dar oportunidades por eu não ter oportunidades. Nunca no wrestling tu nunca podes ver o wrestling como se não, a mim não me dão oportunidades e por isso é que eu não estou a ter sucesso. Tu tens de ser tão bom que eles não te conseguem ignorar e têm de te dar oportunidades, porque as oportunidades estão lá. Okay. As oportunidades estão lá e têm de ser não podes nunca funciona. É muito raramente olha, há aqui um spot aberto, vamos ver o que é que vamos dar. É sempre, este gajo é super bom, nós temos de abrir um spot. Okay. E 90% das vezes é assim. 90% das vezes é assim. E a mentalidade ao contrário, a mentalidade em de porque é que há spots e não me são dados a mim, não te vai trazer sucesso nenhum no wrestling. Okay. Sem dúvida, meu. Sem dúvida. Isso é... Acho que é o pensamento, sem dúvida, o mindset perfeito. Não há a mínima dúvida. Olha, tu depois tiveste um combate contra o Ligero também, na Tap Out Wrestling, recordas-te? Ele quis matar-me, pá. Viste aquilo? Ok. Atirou-me para o trânsito. Sim. Viste imagens desse não, desse vi combate? Photoshop. Não, só fotos. Esse combate está online. O combate meu e do Ligero. No teu canal? No teu canal? Não sei se está no meu canal, mas está no da Tap Out. Mas eu posso pôr no meu canal. Se eles têm ao público, não se devem queixar depois também. É super estranho eu pôr combates assim. Eu agora vou ter. Nós temos todos com muito tempo livre agora. Não sei. Isto é uma semana no futuro, se calhar já tudo mudou. Mas eu suspeito que estamos todos com tempo livre. E eu tenho algumas ideias de conteúdo, que se calhar algumas já estão a sair também, em que quero aproveitar este tempo para criar esse conteúdo. E alguma das minhas ideias é revisitar o passado, não é? É super complicado. Tipo, olha aqui este combate que eu tive com o Ligero, está bem, mas era em 2017. Eu tinha uma gimmick estúpida, tinha uma gimmick completamente diferente e tinha uma barriga. Entendes? Mas foi uma excelente oportunidade. Super divertido. Aprendi que não é necessário estar nervoso por estar a lutar com nomes grandes. Ele era o maior nome que eu tinha lutado até então. E é tipo, caralho, vou ter um combate com o Ligero. E o Ligero para ele era um sábado. Era mais um combate, certo? Sim. E eu senti... Eu não estou a dizer com isto que ele estava tipo... grande merda, tentar aqui lutar com este porque eu não conheço lá nenhum. Não, era tipo... Ok, vou lutar aqui com este gajo. e vou-me divertir. E portanto... Ele conseguiu relaxar-me e eu consegui relaxar, especialmente à medida que o combate ia avançando. Eu não estou aqui para impressionar, eu estou aqui para aprender e para me divertir. E nós falámos um bocado de combate aqui, uma altura que tipo, e depois se calhar a gente luta fora do ringue, começámos a lutar na arena toda. Okay. E ele atira-me pela porta do fundo, e a porta do fundo dá para a rua, que dá para uma estrada, ok? E nós começámos a lutar na rua. Eu perguntei-lhe depois, sabias que isto ia acontecer? Ele disse, sabia, eu tinha visto se a porta abria e pensei, vamos voltar para a rua, essa forma. E há um shot, sou eu a tentar fazer um air sweep para o trânsito, e ele a agarrar-se a uma pedra no chão. No chão? Para não deixar, e depois tipo, voltámos para dentro. Ele faz um crossbody do palco, salta para cima de mim. E trabalhámos muito fixe, aprendi imenso. Ele foi super, super porreiro comigo. Nunca me tratou tipo inferior. Eu sinto que e houve uma cena que eu sempre senti de toda a gente, que é sempre senti na altura, quando tinha a oportunidade de trabalhar com alguns nomes destes, e ainda hoje sinto um bocadinho, que é o pessoal mais experiente não olha de alto
para lutar com pessoas que se calhar nunca lutaram ou que têm uma perspectiva de é só um trainee. Eles percebem a posição deles, percebem como é que estão a ajudar, eles percebem porque é que o Booker, o Ridgeway percebe porque é que e o Brooks percebem porque é que o Dazn buca para lutar contra eles e os vencer. Claro. Eles sabem exatamente qual é que é a ideia e o que é que está por trás desse booking, qual é a lógica por trás disso. Qual é a função deles aí? Exatamente. E são espetaculares. Não têm problemas nenhum com isso. Porque é wrestling, é falso. Não interessa, entende? Não é o nome verdadeiro do Chris Brooks está no ringue, é o Chris Brooks. Não é o nome verdadeiro do Ridgeway que está no ringue, é o Chris Ridgeway. Não é o nome verdadeiro do Eli Guerrero que está no ringue, é o Eli Guerrero. Mas tens sempre a carreira implícita também aí, apesar de que é o que tu estás a dizer, e muito bem, aliás, a primeira parte, tu, aliás, estás-nos a explicar como é que as coisas funcionam e, portanto, não podia ser mais correto. Agora, de qualquer forma, têm sempre a carreira associada, portanto, se tiverem 10 derrotas seguidas, também não convém, percebes o que eu quero dizer? Fazerem isso 10 vezes seguidas. Eu percebo o que queres dizer, mas depende da companhia. O Ligero, por exemplo, um sítio onde ele sempre teve de destaque regular quando ele era indie era na Hope Wrestling, por exemplo. Isto simplesmente são coisas em que ele estava ouvido em que eu tomei um bocado mais atenção. Como ele é regular na Hope e vai lutar sempre, tipo, todo 2 em 2 meses ao mesmo sítio, com o mesmo público, aí sim, aí conta o teu vitória e derrota. Mas as pessoas que estão na Hope não fazem ideia do que é que acontece a 300 milhas em Camberley, percebes? Se o Liguero perde para mim para a Tap Out Wrestling, ele não perde clout nenhum na Hope, porque os fãs que só vão ver a Hope porque é o wrestling local, só conhecem o que se passa lá. E os que sabem que o Liguero teve um combate comigo no sul do país, sabem que as coisas não se overlapam, percebes? Que o Liguero ali é diferente do Liguero aqui. Portanto, não há esse acumular de... Achas a nível que dos indies... Sim. Achas que continua completamente igual? Sim. Porque os fãs que vão à net ver esse tipo de coisas são os fãs que percebem o que é que o wrestling é, entendes? O Ridgeway não perde nada em termos da sua posição na NOAH por ter há semana e meia ter vindo à Resgal perder para este banana que está a segurar o título da Battle Pro. Claro, ele vai voar quando puder, vai voltar para a NOAH e quando voltar para a NOAH continua a ser o Chris Ridgeway. Entende? Não vai perder qualquer posição. Faz sentido. E aliás, eu até estava errado no que estava a dizer. Ele até podia ter 10 derrotas seguidas, se fizesse 10 shows em 2 semanas, como tu estás a dizer, em companhias em que não é habitué, até podia ter a mesma 10 derrotas seguidas. Não era isso que iria. Tens toda a razão. Sim. E portanto, como eles sabem disso também, eles sabem que a função deles é ajudar-me a ensinar e poder ter a experiência de estar a lutar numa pessoa que está acima de mim. Ok. Bem, vamos falar desses combates com o Brooks e com o Ridgeway na terceira parte da nossa entrevista. Olha, em dezembro de 2017, fizeste equipa com o Scuba Hit, que eu sou-te sincero, e com o Mirko, eu sou-te sincero, não sei quem são. Do December Underground, quem é o Mirko? O Cuban Heat é um gajo. É um gajo. O Cuban Heat era o nome dele. É um gajo que tinha a gimmick de ser do Quénia. Não, estou a brincar, era cubano. E era só a gimmick dele, era só uma gimmick character. Começou na escola da IPW, na qual o Daz também dava treinos. E teve esta posição aqui. O Mirko é um lutador que já voltou para a Itália. Ele é italiano, ele mudou-se para cá para alguns tempos, voltou para a Itália. É o Mirko italiano, eu sei quem é. É esse Mirko, meu puto Mirko. E nós, os três, fomos a equipa internacional que foi montada para ser sequachada pelos mates. Foi a minha estreia na Battle Pro. Era a tua estreia, era aí que eu queria chegar na Battle Pro, não é? Onde agora és campeão. O que é que achaste desta estreia, apesar de ter sido um squash? O que é que... Foi fixe. Eu sinto que o Daz sempre me quis dar oportunidades. Aliás, nesta altura já estava a ser um dos treinadores. Acho que estava. Um dos treinadores do Projo, do Knuckle Locks. Foi uma oportunidade que foi dada pelo Daz.
E sempre senti que me queria dar essa oportunidade. Não fazia parte dos planos daquilo que a Battle Pro era na altura, ele não era a única pessoa que eu geria também na altura também, e acredito que isso fosse relevante nesta tomada de decisões. E foi porreiro. Eu sabia que eu estava lá para perder e para pôr os mates over. Mas foi uma experiência porreira. Aprendi. O meu cotovelo estava a doer-me constantemente. Eu não sabia porquê. E estava a fazer um edit porque isto foi no fim do ano 2017. Estava a fazer o meu highlight vídeo de 2017 e há um enziguri que eu acerto neste combate ao Moser. E eu vejo-me a cair. Eu estou a fazer a queda do enziguri mal. E por isso é que eu estou sempre a queixar-me do braço. Durante meses a queixar-me do cotovelo e percebi o que é que era e consegui mudar. É a melhor memória que eu tenho deste show. É o facto de eu ter percebido que não estava a fazer o enziguri como deve ser, ou não estava a cair o enziguri como deve ser. Deve ser importante. E agora consigo dobrar os dois braços. Pronto. É a minha história. Ok. Olha, tu estavas a falar, eu por acaso não tinha aqui uma pergunta, ou pelo menos nas próximas, só se tiver mais à frente, mas já agora falamos disso. Pá, é um grande voto de confiança por parte do Dez. Tu és um português, não é? Que chega de fora. Ele deve ter ali os mates dele já há bué de anos, de certeza absoluta, e é o português que chegou ali há um ano, ou há 6 meses, ou o que seja, que fica com um spot. Portanto, é preciso realmente ter uma capacidade de trabalho, de certeza, e de organização, e de capacidade aos olhos do Dez, que os outros não têm, de certeza absoluta. Digo eu. Para ser justo, eu começo a ter as oportunidades na Battle Pro em 2018, eu já tinha mudado em 2015, já eram 3 anos que conhecia, eu já estava a ser treinador do Knuckle Locks, e portanto não foi assim tão rápido. Então, eu sinto, há duas coisas em relação a isso, que é, o Daz vê a Battle Pro como um sítio para poder dar destaque e oportunidade a pessoas que não têm esse destaque e essa oportunidade, certo? O OGMO é o rei das indies em Londres neste momento, certo? A primeira pessoa que lhe deu um título, deu um lugar de destaque no main event foi o Daz, certo? E a verdade é que, e não tem problemas em falar sobre isso, que isto é verdade, não é? Eu sinto, eu olho à minha volta e sinto que há pessoas com quem eu treino e com quem tenho estado a desenvolver e a crescer. Falámos da Mills, falámos do OGMO, que eu sinto que estão a ter mais oportunidades para mostrar aquilo que valem em palcos maiores e por causa disso poderem ter combates com pessoas que os vão elevar também. Que eu não estou a ter, não é? Pá, o Mills e o Michael têm estado regularmente a ser lutadores para Progress. Agora na Rev Pro também. O Michael já fez main event ao Your Call, que é ainda maior que a Progress em termos de shows regulares, com o Rev Pro. Tiveram agora com os... Por alguma razão, eles foram chamados para este show com o Will Ospreay, não é? Estão a ter algum destaque e estão a crescer. Pá, e isso deixa-me super feliz. Fico mesmo muito feliz que eles tenham a ter essas oportunidades. Eu não as tenho. Como disse, sinto que não as tenho porque não estou pronto para elas ainda, porque não estou numa posição em que as pessoas dizem eu tenho de dar uma oportunidade a este gajo, no matter what. E eu ainda estou nessa fase de desenvolvimento. E o facto de eu estar nessa fase de desenvolvimento ainda e de o Daz querer dar oportunidades a pessoas e esse destaque que se calhar de outra forma não teriam da mesma forma, leva-me ao título da Battle Pro. Eu sei que o plano é eu ser campeão quando, há um ano, no início de 2019, quando Daz me diz eu quero que ganhes o Winner Stays On e estou curtido esta cena do One in a Million, vamos ter a ser o número 1 e a venceres. E eu digo, ok, porra, depois quando eu ganhar, qual é que é a ideia? Porque na altura o Mills e o Michael estavam mais ou menos em rota de colisão, certo? Qual é que é a ideia? Ou pelo menos o Mills estava a ganhar imensos combates com Babyface e o Michael estava a ser... Na minha cabeça o Mills vai derrotar o Michael, eventualmente, eu se calhar faço cash-in e, tendo em conta que eu roubo a mala ao Mills com o low blow, o Mills sou o primeiro gajo a não fazer cash-in com o título. E ele, não, tu vais virar Babyface. não, tu vais ganhar o título e vais virar Babyface. E eu, não, acho que ele também diz que vou ganhar o título primeiro. E eu, ok, então o Mills ganha e eu depois uso o título e fico com o Mills. Não, tu vais ganhar o título como Babyface. Está bem, pronto, pode ser.
O face turn vem da ideia do Daz, nem é por mim. Tanto que o heel ou GMO é do Daz, não é Não, isso eu pensei logo que fosse, sim. Isso eu não sei se ele tem um olho para o talento de alguma forma, porque eu estou a gostar, não sei se é por estar já aborrecido de ser um heel ou não ser tão desafiante, porque já sei como ser um heel, mas eu estou a adorar ser babyface, eu quero ser babyface em todo lado. E o que é difícil, porque as pessoas buscam para ser heel, porque é aquilo que eu sou mais conhecido. Mas tenho que começar a ter conversa. Eu gostava de ser a babyface. Eu não sei se ele tem esta visão e se calhar nós não temos noção do qual é que é o verdadeiro papel para nós e ele consegue ver. Eu não sei se ele quer simplesmente, eu sei que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar desta forma no sítio, vamos bocar-vos desta forma diferente. Não sei se ele simplesmente viu que o público estava a começar a apoiar-me, porque ele também me deu imensas vitórias e normalmente o pessoal vai começar a apoiar pessoas que estão numa senda de vitórias. E olha, cá estou. É um voto de confiança excelente. Eu sinto que ainda tenho de crescer para o papel. Ainda não estou 100% como quero estar, mas isso também tem que ver com o meu próprio desenvolvimento da minha personagem, daquilo que eu quero ser no ringue, que eu ainda não estou a 100% onde quero estar. Ainda não percebi exatamente onde é que quero estar, se calhar. Mas sinto que essas duas coisas vão estar lado a lado e se não for por mais nada, ser campeão na Battle Pro e ter a oportunidade de fazer estes main events todos como babyface é uma excelente forma de eu pôr em prática e testar as coisas que eu quero, até perceber exatamente o que é que dentro, como é que eu vou clicar com o público de forma especial. Muito bem. Man, adoro. Quando te aprofundas nas respostas, adoro. Tens a minha... Olha, depois não querem que eu dê a minha opinião sobre o booking, pá. Pá, brutal. Não, é que tu consegues transmitir na perfeição as ideias mesmo mais abstratas, as outras mais específicas também, mas estas que às vezes um gajo podia não estar a... Não, percebe-se na perfeição onde é que quer chegar e é engraçado ao fim destes anos todos. Já vais tendo alguns anos, não tens uma super carreira muito longa, mas não és um veterano, mas já tens aqui alguns anos e é engraçado ouvir alguém dizer isto, não, ainda não cheguei em relação à minha personagem, eu ainda não cheguei lá, ainda estou no processo a perceber, pá, isso é bué interessante de perceber e de perceber que tens essa consciência e que é um caminho. Desculpa, especialmente Diz, quando não, cai, quando eu tipo acordo para a vida e percebo que pelo menos que eu não mudei a personagem assim tanto. Eu em França, se calhar vamos falar mais disso mais tarde, mas eu em França sou top heel em França. Sim, e eu sou o fantástico David Francisco, é exatamente igual. Em termos daquilo que eu faço, eu não tive de mudar completamente. Mas como mudei um bocadinho a apresentação e deixei que ir o fantástico, eu sinto que tenho muito mais liberdade para fazer o que quiser. Mas a verdade é que isso também me deixou um vazio que é, ok, se eu não sou isto, então o que é que eu sou? E eu ainda estou, isto já foi há quase um ano, e eu ainda estou neste processo de aprendizagem. Epá, e tem de ser assim, não é? O Jericho tem uma longevidade enorme porque está sempre a reinventar e sempre a ver o que é que funciona. E eu estou a passar por esse processo também e acho muito interessante. Ok. Eu não estou cá só para fazer perguntas boas, e portanto vou-te falar de outra questão que se calhar não é tão positiva e que tem a ver com algumas. Apesar, eu pessoalmente, do que vejo e tenho visto bastante, eu gosto e acho que percebo onde é que quer chegar, mas há muita gente, pá, acho que o Fantástico toda a gente admirava, toda a gente admirava como heel, e agora muita gente diz, pá, não percebo o David, está um babyface genérico, acho que também é de não acompanharem, não te acompanharem a 100%. Vão vendo clipes e acho que depois também não apanham. Mas achas que têm fundamentos, estas pessoas têm fundamentos no que estão a dizer? Ou... Eu sempre tive, sempre me disseram, pessoas que eu respeito, que não percebem porque é que eu iria deixar cair isso. Okay. Mas eu percebo que não percebam, e acho que toda a gente tem direito à opinião deles. No entanto, eu sinto aqui duas coisas, que é, há o conceito de familiaridade, não é? Uma das coisas que eu me arrependo é de não ter tido a apresentação como fantástico na batalha final.
Eu gostava, in hindsight, se eu mudasse alguma coisa, eu entrava com a música antiga, entrava com a capa antiga e fechava esse ciclo. Eu gostava de ter fechado esse ciclo entende? Era aquela personagem, não é? E pronto, foi o ciclo, depois renovava. E tenho pena que não ter feito. Eu queria muito na altura matar isso e se calhar não tive noção dos mercados diferentes para os quais estava a trabalhar. E isto é um dos pontos que eu gostava de falar, mas já lá vou. Portanto, há um bocado de familiaridade, não é? As pessoas associam-me àquilo e quando eu digo eu não sou isto mais, é tipo, ok, então isto é novo e eu não estou familiarizado com isto e não gosto disto. Não gostamos de mudança. Depois há também a questão da diferença de mercados. Em Portugal é muito fácil eu ter sido fantástico e ter chegado onde cheguei, porque não há muita concorrência. Nem é por uma questão dos públicos serem assim tão diferentes, não é? Pá, é super fácil para mim. O meu vídeo mais visto de sempre no meu canal de YouTube, com mais de 1000 visualizações, e isso para mim é um número grande, tendo em conta o vídeo que é aquela promo de 10 minutos em que eu respondo ao Salvador em português. Eu faria aquela... Se eu não fosse, hoje em dia, se fosse hoje, e eu não tivesse, e já não me apresento como fantástico, eu fazia exatamente a mesma promo. A personagem é exatamente igual, entende? Se calhar isto é uma coisa que, eu cá tive de explicar-me isso muitas vezes também, que é, não é a personagem que muda, é a apresentação em si. É a forma como eu apresento. Tu sabes muito bem a personagem que é o Will Ospreay. Certo? Tu sabes muito bem a personagem que é o Roman Reigns. Tu não tens de ter aquele moniker e aqui uma certa apresentação para perceberes o que é que aqueles personagens são. Até o John Cena é um excelente exemplo disso, certo? E eu sinto que isso não aconteceu em Portugal e se calhar por isso é que é difícil para os meus colegas em Portugal perceberem isto. Mas no mercado cá, eu sinto que aquela apresentação estava a catalogar-me de uma certa forma que não ia ter sucesso. E muitas vezes, e já me disseram, e quando temos conversas com isso, que são conversas saudáveis, tu estás a ficar genérico e a ser um lutador indie. Eu não estou a estar assim, eu não estou a ser assim. Eu posso ter algumas influências, mas eu não estou a ser aquilo que o indie fuck que as pessoas estão a ter. E se calhar no último show, um bom exemplo do combate com o Ridgeway foi de todo um combate indie fuck. Eu estou a tentar apresentar-me numa forma cá, fechando aquilo que eu estava a dizer antes. Sim. A forma como eu me estava a apresentar antes estava a catalogar-me de uma certa forma que não é aquilo que está a ter sucesso neste momento no mercado, não é? Tu, quando chegas à Attitude Era, o Hulk Hogan dos anos 80 já não vende, já não está a ter sucesso, porque o público quer coisas diferentes. Claro. E o público quer sempre personagens e quer sempre ter isso. E eu sinto que numa era como é de hoje em dia, em que toda a gente consegue ter imenso sucesso ao wrestling, aquilo que te faz ligar ao wrestling é a história que estás a contar. E tu só consegues contar boas histórias quando tens personagens bem marcadas. Há uma diferença entre ter uma personagem bem marcada e ter uma apresentação tal em que tu, não sabendo quem este gajo é, ouvindo uma certa música e ouvindo um certo nome, tu imediatamente catalogas esta pessoa desta forma. E eu sinto que a apresentação do Fantástico me estava a fazer isso. Que era impossível levar a sério porque eu não me estava a levar a sério. Acho que percebo. Eu assim, acho que percebo. E é importante, eu sinto que isto acontece em França. O Rix partilhou a minha entrada do último show em França. A minha entrada no último show em França é exatamente igual àquilo que eu faria hoje em dia, em 2020, se eu ainda estivesse a ser o Fantástico David Francisco. Só que não sou o Fantástico. Sou o David Francisco. A marca já não é
o Fantástico já não é limitadora dessa forma, sim, tenho muito mais maleabilidade para ser o que quiser, e eu continuo a ser a mesma coisa quando sou heel. Preciso de me encontrar com babyface também, e sinto sim que sou genérico, mas porque ainda não passei pelo processo de perceber o que é que me vai fazer diferente, ou estou a passar por esse processo e tento tentar imensas coisas diferentes, o que é que me vai fazer diferente e especial, porque eu não tenho a experiência de babyface como tive com ele. Sim, muito bem, porque lá está, e eu concordo com o que estás Faz a dizer. Diz. Faz sentido o que eu estou a dizer. Faz sentido. Eu não sabia se estava a apanhar o que estavas a dizer na totalidade. Acho que apanhei. Porque realmente o Fantástico até certo ponto já te estava a prejudicar. A verdade é um bocadinho esta. Estava. Sim, a verdade tu olhas para um show, eu não quero fazer New Force Wrestling para sempre. Tu olhas para aquele produto que a Progress é, para o produto que a Rev Pro é, olhas para os produtos que depois são exportados para os Estados Unidos, que são exportados para o Japão, que são exportados para até mesmo tipo para o NXT UK, por exemplo. O Fantástico David Francisco não vai a isto. Sim, não vai. Não é o tipo de conteúdos que eles estão a ter. E há tanta gente que está a ter esse tipo. O Cuban Heat, por exemplo, que falaste agora. Há um gajo que está a treinar agora na Peloc que está a ter algum destaque, que é o Fábio Romano. Fábio Romano, sei quem é. Eu categorizo a personagem do Fantástico nestas personagens. São o mesmo tipo de trope, certo? É um trope que é importante no show. Mas sou o Santino Marella, percebes? Mesmo que não estejam a trabalhar com o Santino Marella, o pessoal imediatamente, por causa da apresentação que eles têm, eles vão olhar para eles como o Santino Marella, o Simon Dean, entendes? O Miz, se calhar, em termos do rei do mid-card. Mas ninguém os vai levar a sério em termos de main eventer. Eu percebo-te. Cá em Portugal, só que sabes o que é? Que nós cá em Portugal não te conseguimos ver assim porque tu és o David Francisco, que és o gajo que já foi campeão, mas lá fora não és. Eles não querem saber se foste do campeão de Portugal ou isso não. E, portanto, realmente a percepção pode ser essa. Tens toda a razão. E eu obviamente tive de priorizar o mercado em que eu estava. Como disse, a única coisa que eu tenho pena é de ter deixado cair demasiado cedo no WP. Gostava de não o ter feito. Hoje em dia, na altura foi uma decisão que eu tomei e vivo com ela, é a minha call. Eu gostava de que tivesse decidido diferente na altura, em hindsight. E para ter fechado esse ciclo, mas também ninguém me boca em Portugal. Entendes? E se me bocarem em Portugal agora, quem é que me vai? Eu vou ser heel. Sim. Imagina isto. Imagina que se calhar deve ver um bocadinho diferente, mas imagina que falámos na semana passada disto, o CTW me traz lá. Entendes? E sei que o Leo Rossi está a fazer agora suspeito, de acordo que se calhar não está, e li mal, mas tu tiveste no show, diz-me tu, parece-me que o Leo Rossi está a fazer um babyface turn. Eu se apareço no CTW, eu tenho uma recepção de babyface. Pois tem. Eu já não sou o heel, é muito difícil para mim eu ser o heel em Portugal, porque sou o gajo que vem hashtag lá fora. Sim. Não, isso claro que terias, não tenho a mínima dúvida, sim. Pois, a verdade é essa. Percebo-te a 100%, mas esta crítica já a ouvi ser feita muitas vezes e, portanto, queria ouvir a tua justificação. Percebi. E se não fizer sentido, adorava ter essa conversa, porque a mim ajuda-me para desenvolver a minha própria personagem. Claro. A mim faz-me todo sentido, sinceramente. Concordo que ao princípio realmente era difícil perceber o caminho que estavas a levar, principalmente para quem não vê os teus shows todos na totalidade, ainda por cima, não temos acesso a tudo, não é? Era difícil realmente ao princípio. Eu acho que agora já se começa a perceber claramente um caminho e o que tu estás a dizer faz todo o sentido. E, portanto, tu próprio estás a descobri-lo, a verdade é esta, e, portanto, acho que temos que aguardar em relação ao David Francisco ou Babyface, sinceramente. Não é? Temos que aguardar. Hei de encontrar. Hei de ver o que é. Estou no caminho, tenho algumas ideias, tenho de experimentar. Olha, depois nasce a seguir, portanto, tu começas ali com a New Force, vais fazendo outras companhias, até que nasce outra que apostou realmente em ti, que foi a IWL do Ruben. Depois, basicamente, logo como cara principal, diria eu, quando foi criada, não é? Consegues-me falar desse processo? Como é que o Ruben fala contigo? O Ruben convidou-me para fazer parte da AWL. Nós já... Eu tenho ideia
eu nunca falei disto com ele e confirmei com ele, mas eu tenho ideia de quando eu fazia parte da comunidade de wrestling online portuguesa e escrevia para sites e o que seja. Eu sinto que o Ruben geria um dos sites para o qual eu escrevia. E colaborei, tipo, eu acho que ele fez o Spinebuster também, eu colaborei com isso e tinha ideia que colaborei com isso antes. E eu já pensei nisto muitas vezes, mas eu nunca perguntei diretamente ao Ruben, se estás a ver isto, diz-me. Se nós alguma vez colaborámos em projetos online da comunidade portuguesa de wrestling ou não. Porque eu tenho mesmo ideia que foi as primeiras interações que eu tenho com o Ruben são... E ele nunca te falou nisto? Ele nunca te falou nisso? Não, mas se calhar não falou porque ele assumiu que eu me lembraria. E pá, eu não associei, até porque escrever para blogs da comunidade wrestling portuguesa foi há anos. Lembro, foi há mais de 10 anos, não é? Sim. Até se calhar antes de ter começado a treinar. Portanto, se Ruben, diz-me, e se estás a ver isto, e eu ia-te perguntar da próxima vez que eu te vir. Ele convidou-me para os shows, eu acho, eu tenho ideia que eu não ia ser o main event do primeiro show, mas depois aconteceram, ou pessoas que tiveram de ir para outros shows e o que seja, e acabei por ser o main event do primeiro show. E depois acabei por ser o do segundo também. E depois comecei a ter uma winning streak e começou a ser naturalmente uma história a ser contida com isso. Eu passei a ser o top heel e depois lutámos pelo título. Muito fixe o facto de toda a gente naquela sala, na Resgal, quando tivemos o combate pelo título, eu e o Mills, achava que eu ia ganhar o título. Aí, David, posso só dizer uma coisa? Quando tu perdes com o Mills, no show anterior eu fiquei bem triste, pensei, aí vai perder. Tu estavas a ter, eu lembro-me de ter, isto é uma altura em que eu tenho, o título, o combate pelo título da AWL e o combate pelo título da New Force Wrestling. E eu lembro-me perfeitamente de ter ouvido falar, a dizer, eu acho que ele ganha um destes. Um destes ele ganha. Eu disse isso, menos. Que era o da New Force. Está bem, ganhei. Porque, pá, não sei, o timing até calhou bem, porque para uma evolução da personagem que eu queria ter, até pelos meus conteúdos online, perdi isso tudo, caí ao Fantástico, ganhava o Winner's Tazon. Mas na altura, toda a gente achava que eu ia ganhar, e pá, eu comecei a sentir isso mais e mais, e fiquei, ainda bem, porque eu vou perder limpinho, porque é um combate sem desqualificações. E isso vai ser positivo, e vai ser positivo para o Mills e para a AWL. O Ruben deu-me boas oportunidades de mostrar o que vale, como com excelentes pessoas, como com o Eddie, por exemplo. E havia conversas, até mesmo depois da cena do título, como com o TK, por exemplo, o TK Cooper. E ele estava, é verdade que ele entretanto deixou de fazer shows, não está a fazer shows tão regularmente, não sei qual é que é o plano de futuro, para ser sincero, mas havia ali eu estava super interessado naquilo que me estava a acontecer depois do título. A AW era outro sítio onde eu ia virar babyface. E estava a ter uma storyline de David deprimido / a começar de novo. Aí tive combates muito interessantes e lembrei imenso com o TK e com o Spike Trevay. E tenho pena que já passou tanto tempo que a storyline que nós tínhamos em mente já não faz sentido. Não faz sentido o pai um ano depois eu volto à AWL e agora estou triste outra vez. Quando já tenho outros destaques, mas estava a adorar experimentar e ver. E pá, estava a resultar imenso. O público, eu aprendi como ganhar simpatia com o público, com esses combates e com essas oportunidades. Tenho muito a agradecer ao Ruben pelas oportunidades que me deu. Ótimo. Olha, deixa-me só tirar uma dúvida contigo, porque tu tens 2 combates com o Mills em 2 shows seguidos da IWL e ganhas o primeiro, não é? Não foram seguidos. Agora tens de ver aqui. Então só teve um pelo meio. Que eu lembro, quando tu ganhas o primeiro, eu pensei, então ele vai ter outro a seguir, se agora ganha este, perde o outro. Combate com o Mills, nem foi pelo título. Isso, foi só um combate para continuar a streak. Mas esse é que depois, entregou combate com o meio. Ok. E combate com o Eddie. Ok. E só depois é que foi? Depois é que é o combate com o Mills pelo título. Okay. Epá, eu lembro quando tu ganhaste o primeiro ao Mills, que não era pelo título, eu pensei, pronto, vai perder o título de certeza. Lembro perfeitamente. Mas pronto, e pensava que ias ganhar o da New Force, sinceramente. Porque, pá, como eras a cara, e pronto, nós não sabemos os bastidores, não é? Pelo menos a história
indicava-me isso, e por acaso esse Eu surpreende. falava-te há pouco de ter tido aquela conversa com o pessoal da New Force e de ter crescido, outgrown a New Force. É mais ou menos nessa altura que eu sinto isso. E o timing até calha bem, porque eu não queria ter a responsabilidade de ter o título para depois dizer, olha, não, entendes? E pronto, e disse, olha, Claro. a caminho, pá, usa todo este clout que eu ganhei durante este tempo todo, por estar invicto e o que seja, para o que for preciso em termos de booking. Mas eu sabia que não ia ganhar os 2 títulos e que ia partir o coração, João. Ok. Olha, e o combate pelo título contra o Alexander Ross e contra o Theodore Powers, pelo título da Wrestle Force, o que é que achaste? Da New Force Wrestling. Da New Force, eu disse que é Wrestle Force, desculpa. Qual é que é? Deixa-me procurar o meu... Ok. A minha marca. Quanto é que eu dei? Francisco, Ok. Origin, Bagheera. Coisa, onde é que está esse combate aqui? E desculpem, isto é excelente entrevista, não é? Em que dia que foi? Olha, dia não tenho. Pá, por acaso, 19 de janeiro, por acaso tenho. 19 de janeiro. 2000, de quê? Pá, aqui estamos para aí em 2018. 2018. Caralho. Estamos porque estávamos em dezembro de 2017. 19 de janeiro de 2018. Isso. Opa, eu não gostei deste combate. Não? Eu dei-lhe 4 em 10. Eu avalio o quão bom eu achei que o combate foi. Na minha sheet. Quando eu saí do combate, como é que eu senti que o combate foi? Ok. Bem. Eu não devo ter gostado deste combate, tenho um 4. Eu não tenho. Não, para aí. Pois, esta Triple Threat foi para quem perdesse não foi um... Era o break para ir lutar pelo título, estás a ver? Exato, quem levasse o pin neste combate não ia lutar pelo título no show a seguir. Isso. E fui eu que levei o pin. Não foi excelente. Não me lembro do combate em si, mas estando a ver para isto, para isto, realmente não foi excelente. Acho que as cenas que eu tive com o Bagheera depois foram, especialmente o Loser Leaves Town, foram muito mais fixe. E esse vamos falar na terceira parte. Olha, vou-te fazer a última pergunta da nossa entrevista. Nós depois, provavelmente, se tu não te importares, fazemos uma terceira parte para aí de 2 horas. Apesar de se calhar o vídeo ficar muito longo. Mas eu ainda tenho aqui 30 perguntas. Que dão para 1h30. Eu falo muito. São 13 anos, eu falo muito. Pá. Sim, não, e tens uma carreira longa, a verdade é esta. Pá, para o que são... é assim, se calhar se comprares com um liguero, não. Mas se a tua carreira é longa, man, tu já tens uma carreira... Pá, se puseres Portugal e Inglaterra, já tens... eu não contei os anos todos, mas... Pá, aí... Quê? 13 anos? 13 de treino. Os primeiros shows no centro, os primeiros shows no CVW que falava na semana passada foram 2008, 2009, aí, não sei. Portanto, estão para aí 10, 11 anos de combate já. Já é muito tempo. O Fantástico, aquele combate, o primeiro combate do Fantástico foi em 2010, foi no verão de 2010. Portanto, já vão ser 10 anos. 10 anos, nem começasses a contar a partir daí, 10 anos não é. Tem que começar a contar até antes disso. Uma década. Vou trazer a última questão, que tem a ver com o regresso a Portugal. Portanto, a última questão desta segunda parte, porque há de haver uma terceira parte proximamente. Tu regressas a Portugal em março para a Batalha do Poder, do WP, onde tens um combate frente ao Bemer, que eu lembro-me que tu elogiaste muito na altura. Aliás, o Bemer é que elogiou, não foste tu. O Bemer é que disse que este foi dos melhores combates que ele teve na carreira, se bem me recordo. Estás recordado? Disse a ti? Aqui? Não, disse, pá... eu acho que foste tu que disseste no pontapé de da boca. Agora não te lembro. Eu ouvi isto, sei que ouvi isto, e portanto... Eu espero que ele pense isso. Sim, não ouvi como confidência, ouvi como, portanto... Sim. Eu espero que ele pense isso, porque eu penso isso também. Estava-te a falar nos ratings há bocadinho e este é dos poucos combates que tem 10 em 10. Eu adorei este combate. Adorei. Foi uma cena assim um bocado à pressa, porque já nem me lembro se o Hard Flyer ia ter este spot e acabou por não ter. Acho que foi uma cena assim parecida por causa dos problemas que nós agora sabemos que ele teve. Acho que ele teve de não fazer parte do show. Foi este que ele não foi, sim, já me estou a lembrar.
E assim, o malheiro foi olha, podes cá vir e ajudar-nos. E eu posso, sim senhor, estou disponível. E tive esse combate com o Brito e, epá, adorei esse combate. Ok. Não sei, sinto que tipo, tudo funcionou super bem. Tenho aqui, agora estou com vontade de o ver outra vez. E sinto que foi dos melhores combates que eu alguma vez tive. Em Portugal, não sei se, dependendo da perspectiva, ou gosto mais deste, ou gosto mais do combate que tive com o Cougar na taça. Eu sinto que em termos de overness e ligação que o público teve com o combate em si, o meu combate com o Cougar foi melhor. Sinto que eu era um lutador muito melhor e que tive um excelente combate com o Bemer. Nós funcionámos super, super bem neste combate. Tanto depende da perspectiva, se a minha perspectiva é estar a olhar para isto com o tempo, associado ao tempo e a onde era. Então é não sei, entre estes dois combates não sei qual é que eu gostei mais. Eu adoro este combate. Não sei se é o meu favorito da onda toda do WP, porque eu adorei tudo o que eu fiz com o Pegas. Tudo. E nem sei. Havia até um bocado a cena, falamos disso depois, se calhar, mas se calhar eu e o Pegas fizemos demasiado. Eu não acho, porque o público esteve lá para nós o tempo todo. Tipo, em hindsight, o que quer que a gente tenha feito funcionou. Mas este combate, eu não sei o que é que este combate tem, mas eu saí de lá super confiante, super feliz com o combate. E foi excelente. Aprendi imenso também. E só espero que o Brito sinta o mesmo em relação a este combate. Eu acho que sim. Porque... Diz, continua. Não é isso. Eu espero que sim, porque o meu coração partiria se eu dissesse. Olha, eu agora comecei-me a lembrar bem. Tu disseste que tinhas adorado o combate no pontapé de seu da boca. Assim é que foi. Disseste, adorei este combate, os melhores combates da minha vida. E eu depois disse essa questão ao Bemer, quando ele esteve aqui, e ele confirmou-me também, se bem me lembro, tenho quase certeza que também adorou o combate. E, portanto, é um match. Estás a ver? Fico feliz. Um perfect match. David, muito obrigado pela tua presença, man. Não é a última vez que estás aqui, não é? Portanto, agora não vai ser a última vez. Portanto, edição 100 é a edição 110, a entrevista com o David Francisco. Ora, vai haver uma terceira parte ainda. À partida, portanto, será lançada na próxima semana, na próxima quarta. Portanto, será o Espaço Fontes 102. E nós voltamos para a semana. Muito obrigado, David. Eu espero já ter dente. E, portanto, isto vai-se construindo. Muito obrigado. A falar muito a sério, David. Muito obrigado pela tua presença. Espero que até agora tenhas gostado. Estou a adorar. Falar sobre mim é o melhor. Okay. Obrigado por estarem a ver. Isto é... O wrestling em Portugal é super irrelevante e eu sentir que há pessoas que querem saber daquilo que eu fiz e daquilo que me deixa feliz. Deixa-me feliz. Sigam-me no Instagram, no Facebook e no Twitter e onde quer que seja. Até no TikTok. É dfrancisco_1. dfrancisco_1. Sigam-me lá, digam que, olha, estou a ouvir a entrevista, estou a curtir bué. Façam perguntas. Eu tento ir aqui ao canal de YouTube, como disse na semana passada. Se tiver uma horinha, vou e tento responder às perguntas todas. O Fontes é capaz de dizer, olha, tens perguntas? Está bem, já lá vou. E depois não ir uma semana. Mas eventualmente juro que quero responder às perguntas. Está bom? Ok, olha, muito obrigado, David. Nós despedimos-nos, voltamos para a semana com a terceira parte da entrevista com o David Francisco. Obrigado a todos. Nós voltamos para a semana.